Hallo, willkommen zu unserer ersten Lektion. Olá, bem-vindo à nossa primeira lição. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco, tanto aqui do nosso canal no YouTube, como também do nosso website, né? Que eu criei com o intuito de poder ajudar, em especial os brasileiros, ou os falantes da língua portuguesa, a compreender mais a gramática alemã e algumas regras que é sempre tão difícil para a gente realmente aprender e memorizar. Eu gostaria de enfatizar aqui que o nosso canal, por mais simples que pareça ser alguns assuntos, ele vai estar sempre abrangendo todos os níveis, né? Tanto para A1 como também para C1, né? Às vezes o assunto pode parecer um pouco muito fácil, mas sempre vai ter uma outra regrinha que mesmo as pessoas que estão lá no nível avançado sempre acabam errando. E aí a gente vai poder revisar junto, debater aqui no site e qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo. Also, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber ich versuche hier für alle hier zu verstehen, auch Portugiesisch. Und ja, natürlich, wenn wir haben Worte, dass wir Deutsch sprechen müssen, dann sprechen wir dann. Né? Então, vamos começar com nossa leção 1. Nossa leção 1, vamos falar da declinação dos nomes, né? A declinação dos substantivos. Normalmente, este é o primeiro assunto que as gramáticas elas falam, né? Elas entram, seria o primeiro capítulo da gramática alemã. E pode parecer um pouquinho fácil para quem já está acostumado, mas é sempre bom revisar, principalmente os Ausnahmen, né? As exceções que sempre existem no alemão. Quem sabe, quem já está estudando há bom tempo, sabe que existe exceção para muita coisa e prestar atenção mesmo para essas regras que sempre acabam pegando a gente de jeito. Então, como eu falei para vocês, sempre por qualquer dúvida ou mais informações, eu vou estar tentando sempre disponibilizar exercícios novos e também downloads de tabelas que possam sempre ajudar no estudo, né? No nosso site aqui embaixo, que é esse site aqui, que é o www.alemãosemcomplicação.stitching.com. Also, fangen wir an. Hein? Então, nós temos aqui na língua alemã os 4 casos, né? Nós temos o caso nominativ, dativ, accusativ und genitiv. Então, nós temos aí os 4 casos do alemão, ou algumas pessoas chamam de vier Fälle, né? Que elas são divididas em nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Como está vendo como se usa cada uma delas. Para isso, eu fiz uma tabela aqui que vai poder estar explicando um pouquinho dos casos separados, né? Então, vamos começar com Deklination mit dem bestimmten Artikel im Singular und auch im Plural. Né? Então, vamos começar falando um pouquinho dos bestimmten Artikel, dos artigos definidos no alemão, que seria esse der, die, das. Quem sabe, e quem já estudou alemão, ou quem ainda estuda, sabe que acaba sendo um pouquinho karma para a gente sempre acertar todos os gêneros, né, da língua alemã, porque as palavras em si existem inúmeras palavras e cada palavra, além de memorizar a palavra, que é difícil, nós temos que memorizar também se é der, die, das, porque não existe mesmo uma lógica 100%. Existem algumas dicas que a gente vai estar vendo nas outras aulas a seguir, mas em geral essa é o grande karma. Eu acho que é o grande karma das pessoas que aprendem o alemão e realmente, será que eu estou usando mesmo? Será que é der, die, das? Bom, enfim, vamos estar falando um pouquinho aqui de nominativo, né? Então, nominativo com masculino,
a gente coloca o der, que seria o normal, forma pura, são der Mann, acusativo den Mann, dativo dem Mann, um genitivo des Mannes. Então, prestar atenção que no genitivo aqui a gente vai estar tendo um acréscimo de ES. Então, muitas pessoas ainda têm dúvida quando que só coloca S e quando só coloca ES. A gente vai dar uma olhadinha no próximo slide, mas vamos continuar aqui vendo. O feminino sempre é o gênero mais fácil, né, do alemão, em questão de declinação. Então, a gente tem aí o die Frau, que vai estar sendo tanto por nominativo quanto por acusativo. Para o dativo e para o genitivo temos der Frau. Então, die ele vira der. Então, der Frau. No neutro, né? Então, a gente vai ter Kind, então seria das Kind para nominativo e para acusativo também. Já no dativo e genitivo eles vão ter uma diferença, não vai ser que nem o feminino. Então, seria o dem Kind, que nem o masculino, pode estar vendo que a declinação é a mesma. E o genitivo também, que nem o masculino, des Kindes. Hier haben wir normals diese IS. Então, aqui a gente vai ter normalmente, de novo, né, esse ES em vez de S. E porque a gente, como eu falei, a gente vai ver bald. E no último aqui com plural, que eu acho fácil. Algumas pessoas acabam achando tão difícil quanto o neutro, o masculino, mas eu acho que o plural ele é bem fácil de entender. Acho que nem o feminino, não existe muita história, né? Então, die Leute, então temos aqui die Leute, para o dativo den Leuten. Então, presta atenção que no dativo vai ter o acréscimo de N no final das palavras, né? Então, den Leuten. E no genitivo vai ser der Leute, que nem o feminino der Frau. Então, bem fácil. Quem já viu a tabela está revisando. Quem nunca viu vai ter chance de estudar um pouco. Ela pode parecer um pouquinho complicada. Quando se usa nominativo, acusativo, dativo, genitivo, a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Mas essa tabela aqui, querendo ou não, você tem que se familiarizar o máximo possível com ela. E também temos os unbestimmten Artikel, né, que seriam os artigos indefinidos, que em português a gente fala uma, né? E vocês podem perceber que a declinação é bem parecida, né? O ein é a forma pura, o der também é a forma pura. Cuidado para não usarem einer Mann. Não existe einer Mann, tá? Então é ein Mann. Então esse einer com ER aqui no final, tem pessoas que ainda cometem esse erro, mas não existe, tá? Então nominativo ein Mann, forma pura, acusativo einen Mann, dativo einem Mann e genitivo eines Mannes, que nem o genitivo do bestimmten Artikel, do artigo definido. Como eu falei para você, acaba sendo a mesma coisa, só vai mudar mesmo o artigo, que é des e aqui eines, né? Feminino, eine Frau, einer Frau. Neutrum, ein Kind, einem Kind, eines Kindes. E plural, Leute, Leuten, von Leuten. Ué, cadê o artigo indefinido de Leute? Não existe, tá, gente? Então, é errado, até em português a gente não fala uma pessoas, não é? Então, no alemão não se usa nenhum artigo quando a gente está fazendo referência como indefinido para plural. Então, normalmente nas frases a gente vai ver muito plural sem artigo, que exatamente ele está se referindo como indefinido, né? Ou a gente vai ver também ohne Artikel, né? Que são quando a gente não precisa de nenhum artigo, no caso, quando temos um adjetivo, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente
quando a gente for estudar a declinação dos adjetivos. Então, Leuten aqui também continua tendo o N no final, né? Porque é plural e é dativo, mesmo não tendo nenhum artigo. Então, aqui também, às vezes, algumas pessoas cometem falha, né? Elas esquecem do N. E no genitivo, já que não temos um artigo para colocar na frase, né? Para denominar genitivo, então a gente coloca um phone aqui, eu coloquei um phone, Leuten, né? Então, como botei aqui um Ersatz für den indefiniten Artikel im Genitiv plural, né? Por isso que eu coloquei um phone. Also, los! Presta atenção, Achtung, aí para os Genitivendung, né? Então, os finais com genitivo, quando que a gente vai poder usar S e quando a gente vai poder usar ES, né? Então, nós temos aqui em cima falando die Genitivendung im Singular masculin und neutral. Para mais de uma sílaba, substantivos com mais de uma sílaba, colocaremos terminação S. Der Lehrer, des Lehrers. Para monossílabos, colocaremos terminação ES. Por exemplo, der Mann, des Mannes. Ok? Prestar atenção que vai existir sim, como falei, essa diferença. Des Kaufmanns, só utiliza-se o S, e des Mannes com ES, porque aqui vamos ter uma palavra que não é um monossílabo, e aqui nessa outra vamos ter uma palavra que é um monossílabo, no caso man. E também com nomes que tenham S, SS, o nosso Szinho especial alemão, que ele se chama de SZ oder scharfes S, né? X, Z, TZ também vão ter terminação ES, que nem os monossílabos. Por exemplo, das Glas, terminação só de um S, des Glases, ok? Der Fluss, des Flusses, e assim por conseguinte. Então, nesse próximo slide que eu fiz para vocês, a gente vai estar explicando agora quando a gente vai poder usar nominativo, acusativo, dativo e genitivo, né? Então, wir benutzen Nominativ, wenn wir fragen mit wer oder was. Então, a gente vai usar nominativo quando a gente perguntar com wer e was. Por exemplo, zum Beispiel, wer kauft ein Auto? Der Mann kauft ein Auto. Was ist das? Das ist ein Apfel. Então, sempre que tiver wer como pergunta, será nominativo a resposta. Por exemplo, wer, quem compra um carro? O homem compra um carro. Então, o homem aqui é nominativo, porque está perguntando wer, quem. Was, o que é isso? Das ist ein Apfel. Esse was aqui é especial porque ele está combinado com o verbo sein. Então, sempre que estiver o verbo sein em uma frase, você que já vem estudando alemão há algum tempo sabe que se tem sein numa frase, vai ser nominativo. Então, por exemplo, was ist das? Das ist ein Apfel. Então, isto é uma maçã. Então, esse aqui, uma maçã, é nominativo, mesmo sendo was. Então, tem que prestar atenção nisso. Tem um verbo sein, é nominativo. Então, nominativo, já vimos. Agora o próximo, acusativo. Vamos perguntar com wen e was. Por exemplo, wen rufst du an? Ich rufe meine Schwester an. Então, para quem você liga? Eu ligo para minha irmã. Para quem? Para minha irmã. Ok? Acusativo, wen. Und was machst du? O que você faz? Ich mache meine Hausaufgaben. Então, eu faço minha tarefa de casa. Então, aqui, minha tarefa de casa vai ser acusativo, porque o was, ele não está ligado com nenhum sein. Ok? Nessa
nesse exemplo aqui que a gente está usando. Claro, porque a gente vai ver depois que existem alguns verbos que vão ser obrigatórios o nominativo, vão ser obrigatório o acusativo, o dativo e também o genitivo, tá? O nominativo a gente já está aprendendo agora, que é o sein, mas depois a gente vai ver isso direitinho. E o próximo, wem, que seria dativo, então, wem gehört dieses Buch? Então, de quem pertence esse livro? Esse livro pertence a quem, né? Então, este livro pertence ao meu pai. Dieses Buch gehört meinem Vater. Ok? Wem. E por último, wessen, que é o nosso genitivo. Wessen Ball ist kaputt? Então, qual bola está estragada, né? Der Ball des Kindes ist kaputt. Então, a bola da criança está estragada. Então, a gente vê aqui como tradução que é... Não, eu não sugiro usar sempre tradução, mas para o começo ajuda muito. A gente coloca aqui quem, né? Aqui, para quem, de quem e qual. Então, as respostas elas são totalmente diferentes e a pergunta também, essa partícula de pergunta é muito importante. Então, prestar atenção nesse uso. Eu acho que não tem muita dificuldade aqui, eu acho que realmente é fácil. O que acaba sendo um pouco mais complicado, que nós vamos ver nas outras aulas, é quando cada verbo ele precisa do acusativo ou do dativo. Então a gente vai ver algumas dicas nas nossas próximas aulas. Então é hora da gente üben, né? Porque é só üben que a gente consegue verbessern, que a gente consegue melhorar. Então vamos para o nosso primeiro Übung, né? Então vamos lá, aqui fala bestimmen Sie den Kasus. Então defina você, né, o casus, né? Então nós temos a frase der Sekretär bringt der Ministerin die Akte. Wer bringt der Ministerin die Akte? Der Sekretär. Então, wer, der Sekretär, nominativo. Bringt, posição 2, verbo, né? Posição 2, verbo, sempre. Der Ministerin, wem, Objekt. Então, por exemplo, wem bringt der Sekretär die Akte? Der Ministerin. Então, para quem o secretário traz o documento, né? No caso aqui, para a ministra. Ok? E o final, die Akte, was, né? Porque é um objeto. Então, a gente aqui, já que é um objeto, utilizaremos was. Se fosse uma pessoa, seria wenn, né? Porque seria acusativo. Fazendo uma pergunta, seria então, was bringt der Sekretär der Ministerin? Então, o que o secretário traz para a ministra, né? Die Akte, o documento, ok? Então, nós temos aqui 5 frases. Se você quiser, você pode dar pausa agora no vídeo e tentar fazer essas 5 frases sozinhos. E eu vou estar corrigindo com vocês, ok? Bom, então, primeira frase, erster Satz, haben wir, der Wirt gibt dem Gast die Speisekarte. Der Wirt, Nominativ, dem Gast, Dativ, die Speisekarte, Akkusativ. Ok? Acho que sem dificuldades. Der Wirt, o anfitrião, dá ao convidado o cardápio. Número 2. Der Gast nennt der Kellnerin die Bestellung. Okay? Der Gast Nominativ, der Kellnerin Dativ und die Bestellung Akkusativ. Então, o convidado faz o pedido com a garçonete. 3. Die Kellnerin serviert dem Gast das Gericht. Então, die Kellnerin
Nominativ, dem Gast, Dativ, das Gericht, Akkusativ. A garçonete serve ao convidado o prato. Der Gast zahlt der Kellnerin die Rechnung. Então, o convidado, ele vai pagar a conta para a garçonete. Okay? Der Gast, Nominativ, der Kellnerin, Dativ, die Rechnung, Akkusativ. E por último, 5. Der Wirt bringt dem Gast den Mantel. Der Wirt, Nominativ, dem Gast, Dativ, den Mantel, Akkusativ. Então, o anfitrião traz o casaco, a manta para o convidado. Ok? Então, aqui nós temos as 5 frases. Definir se é nominativo, dativo, acusativo é um pouco fácil, né? Eu acho que seria mais difícil mesmo quando a gente escreve, né, livremente, e principalmente a dificuldade aumenta quando nós falamos. Mas tem que sempre ficar fixo essa ordem. Essa ordem ela existe, tá? Então, vem nominativo, vem verbo, vem dativo e acusativo. O verbo, essa ordem do verbo, ele é flexível, nós vamos ver depois. Mas o que sempre precisa estar atento aqui é que verbo é sempre posição 2, posição 2. E se tiver um artigo definido, temos sempre o dativo na frente do acusativo. Ok? Então vamos ao próximo exercício. Bilden Sie die Sätze. Bilden Sie Sätze mit dem Dativobjekt und dem Akkusativobjekt. Então a gente tem 2 objetos aqui, um dativo e outro acusativo. Nós vamos ter que fazer frases. Por exemplo, aqui, der Besucher, der Weg, zeigt dem Besucher den Weg. Ok? Então, presta atenção aqui. Lembrando da nossa ordem, dativo primeiro do que acusativo. E prestar atenção na declinação também. Para facilitar um pouco e agilizar um pouco, vamos fazer todas as frases com o verbo zeigen, mostrar. Né? Então, no primeiro exemplo, a gente tem a tradução. Ele mostra para o convidado, né, o caminho, né, no caso que seria o visitante, Besucher. Né? Então, vamos lá. Número 1, die Kundin das Angebot. Como que você faria? Então, ok. Então, a gente poderia fazer zeigt der Kundin das Angebot. Ok? Podemos ir para o 2? Então, vamos lá. 2. Der Politiker die Stadthalle. Zeigt der Politiker. Então, como que seria a forma correta? Isso. Zeigt dem Politiker die Stadthalle. Próximo. Zeigt dem Gast das Bad. Zeigt das Mädchen dem Museum. Zeigt dem Freund das Zimmer. Zeigt dem Minister das Rathaus. Zeigt die Ärztin, also der Ärztin, die Klinik. E 8. Zeigt dem Käufer den Computer. Ok? Então, o primeiro é dem e o segundo den. Ok? Normalmente, já que a gente pode perceber aqui pelo exercício, o dativo ele vai ser sempre uma pessoa, né? E o acusativo vai ser sempre um objeto. Normalmente, tá? Então, como a gente vai ver mais na frente, vai ter alguns verbos que eles exigem o uso do dativo e exigem o uso do acusativo. Então aí a gente, essa regrinha de que se tem uma pessoa, se tem um objeto, a pessoa vai ser dativo, o objeto vai ser acusativo, ela não pode ser sempre utilizada. Ok? Então, vamos para a próxima. Nosso próximo slide.
Nosso próximo slide haben wir einen Text. So, bestimme den Kasus der unterstrichenen Wörter. Então, nós temos aí algumas palavras que estão sublinhadas. E a gente vai ter que dizer o caso dessas palavras aqui, ok? Então, vamos lá. O texto é um pouquinho difícil para aqueles que estão no nível A1, A2, mas eu acho que o nosso foco aqui agora não seria mais o vocabulário, e sim seria a definição de casos, ok? E eu vou estar ajudando com o texto, claro. Então, vamos lá. Lembrando que teve um errozinho, tá? Na terceira linha, eu coloquei agora um traço vermelho, faltou um espaço aí na terceira linha. Bom, começamos então. Die Teilung der Beute. Então, a divisão da presa, do animal morto, né? Ein Löwe, ein Esel und ein Fuchs schlossen einen Bund und gingen zusammen jagen. Então, um leão, um burro e uma raposa, eles fecham um acordo e vão juntos caçar. Als sie eine Beute erlegt hatten, befahl der Löwe dem Esel, solle diese teilen. Então, quando eles conseguiram caçar essa presa, o leão, ele sugere ao burro para o burro, no caso, dividir, né, a presa entre eles. Der Esel machte daraufhin 3 gleiche Teile und sagte dem Löwen, möge sich den Teil, der ihm zustehe, selbst wählen. Então, o burro, ele divide, né, em 3 pedaços e fala para o leão que ele gostaria, né, que o leão dividisse, no caso, que ele escolhesse, né, de quem seria cada parte. Der Löwe geriet darüber in Zorn und zerriss den Esel. Então, o leão, ele fica furioso com isso, né? E ele acaba estraçalhando o burro, rasgando o burro todo, entendeu? Comendo, né? Darauf verlangte von dem Fuchs, nun solle teilen. Com isso, sugere, né, ao leão a raposa que a raposa deveria então dividir. Da schob der Fuchs fast die ganzen Beute auf einen Haufen zusammen und ließ für sich nur ein paar Stücke übrig. Então, a raposa, ela divide, mas ela acaba fazendo em um monte, né? In einen Haufen, em um monte, praticamente todo separado, e acaba separando para si um pedacinho, né, restante que sobrou. Mas, claro, mais para o leão. Der Löwe lächelte zufrieden und fragte den Fuchs, nun sage mir, was hat dich gelehrt, so richtig zu teilen? Então, o leão, ele acaba rindo da situação, né, satisfeito com isso, e acaba perguntando para a raposa, agora me diga com quem você aprendeu a dividir tão bem. Der Fuchs antwortete, das Schicksal des Esels. E a raposa acaba respondendo que foi o destino, né, do burro que ensinou ela a ser tão generosa, no caso. Então, aqui vai muito mais além do vocabulário, aqui vai além da gramática, mas para vocês que aprenderam algumas palavras novas, vocês podem fazer notas delas, a tradução. Fiz uma tradução não muito detalhada, e sim mais generalizada, mas acabei abrangindo todo o texto. Então vamos lá, começar. Die Teilung hier. O que seria o die Teilung? Die Teilung, Nominativ,
Der Beute, Genitiv. Muito bem. Ok? Então, o que seria a divisão? Da presa, Genitiv. Ein Löwe, que seria um Löwe, ein Esel e ein Fuchs. Os três seriam nominativo. Lembrando que Löwe é uma palavrinha especial alemão. Ele vai ter uma declinação que a gente chama de Endeklination, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Mas como nominativo, ele não tem nenhum Endeklination. No caso aqui, einen Bund, o que seria einen Bund? Acusativo, né, um acordo. Eine Beute, uma presa, que seria aqui eine Beute, acusativo. Der Löwe, aqui seria nominativo. Mas, opa, por que o nominativo está atrás do verbo aqui? Porque que a gente vai ter uma Nebensatz, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente tem uma Nebensatz, o verbo ele vai para frente, e aí continua o resto da frase. Então aqui seria der Löwe, se tivesse só a frase separada, seria der Löwe befahl dem Esel. Ok? Então, der Löwe, nominativo, dem Esel, dativo, porque befehlen, ele é um verbo que pede dativo. Ok? Der Esel vai ser nominativo aqui. Dem Löwen vai ser dativo. Ok? Porque a gente tem sagen. Então, sagte jemandem. Sagte dem Löwen. O que? Logo existe. Tem Teil. Teil aqui vai ser acusativo. Ok? Então, acelerando um pouquinho mais rápido. Der Löwe, nominativo, que geht darüber so, tem Esel, acusativo, auf dem Fuchs, dativo, da schaut der Fuchs, nominativo, que é o Fuchs que faz ação, ela que é o Täter, né? Ela que faz ação. Einen Haufen seria acusativo. Der Löwe, nominativo. Fragte der Fuchs, acusativo. Der Fuchs antwortete, nominativo. Das Schicksal, nominativo. Des Esels, genitivo, né? Genitivo. Bom, pessoal, então esse é o fim da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais ou revisado para aqueles que já sabiam já do assunto. E se vocês gostaram mesmo do nosso canal, por favor, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e também dar o seu like, o seu comentário, dar a sua sugestão. E é isso. Espero que vocês tenham realmente gostado e vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lembrando que para mais informações não deixe de acessar o nosso site, tá? E é isso. Tschüss, auf Wiedersehen!